Tem algo quase mágico em cortar um tomate maduro que você mesmo cultivou e sentir aquela doçura quentinha do sol que o tomate de supermercado simplesmente não consegue igualar. Mas olha só, e se eu te contar que o segredo para cultivar seus melhores tomates de todos os tempos está na sua lixeira da cozinha agora mesmo? Eu venho enterrando restos de cozinha diretamente embaixo dos meus pés de tomate há anos, e os resultados ainda me surpreendem. Hoje eu vou te mostrar exatamente como eu faço, desde escolher os restos certos até plantar suas mudinhas por cima. E depois a gente vai cavar junto e ver o que está realmente acontecendo debaixo da terra. Fica comigo porque perto do final eu tenho um truque com cabeça de peixe que os antigos juram que funciona, e eu finalmente coloquei à prova. Cultivar tomates em cima de restos de cozinha enterrados é um daqueles métodos antigos que nossos avós conheciam, mas que de alguma forma se perdeu pelo caminho. Transforma seu canteiro em um minhocário vivo, alimentando suas plantas por baixo, enquanto você rega por cima. Quando terminarmos aqui, você vai saber exatamente como fazer isso, quais erros evitar, e por que essa técnica simples pode mudar a forma como você pensa tanto sobre seus restos de cozinha quanto sobre sua horta. Tudo começa entendendo quais restos realmente funcionam. Então, deixa eu te mostrar o que eu uso e o que eu deixo de fora. Eu aprendi bem rápido que nem todos os restos de cozinha são iguais quando se trata de enterrar embaixo dos tomates. Seus restos de frutas e vegetais são os que mais trabalham aqui. Cascas de banana, centros de maçã, cascas de melão, talos de cenoura, cascas de batata, borra de café, cascas de ovo trituradas. Esses se decompõem relativamente rápido e as minhocas adoram. Eu guardo os meus em um baldinho embaixo da pia e esvazio a cada poucos dias. Quanto mais macio o material, mais rápido ele desaparece no solo. Cascas de banana, por exemplo, podem sumir completamente em 4 a 5 semanas no tempo quente. Cascas de ovo demoram mais, mas vale a pena incluir porque tomates precisam muito de cálcio, e essas cascas entregam isso lentamente bem onde as raízes conseguem encontrar. Você quer evitar qualquer coisa que possa causar problemas mais tarde. Cascas de citros em grandes quantidades podem deixar o solo muito ácido, e as minhocas tendem a evitá-las. Restos de cebola e alho se decompõem devagar, e podem, na verdade, repelir as criaturinhas que você está tentando atrair. Carne e laticínios são complicados. Não estou dizendo nunca, mas você precisa ter cuidado. Pequenas quantidades enterradas bem fundo geralmente não causam problemas, mas demais, e você está convidando cheiros, pragas e potencialmente um cachorro cavucando seu canteiro de tomate às 3 da manhã. Pode confiar, fique principalmente com restos de plantas, e você vai evitar a maioria das dores de cabeça. Eu também rasgo ou pico os restos maiores em pedaços menores antes de enterrar. Não é obrigatório, mas acelera a decomposição consideravelmente. Um talo de repolho inteiro demora uma eternidade. Esse mesmo talo picado em pedaços desaparece na metade do tempo. Na localização do seu canteiro de tomate importa, mas onde você cava dentro desse canteiro importa igualmente. Você quer enterrar seus restos onde as raízes do tomate eventualmente vão alcançar, o que significa pensar antecipadamente no seu layout de plantio. Eu geralmente cavo meus buracos de restos a cerca de 20 a 25 centímetros de onde o caule principal vai ficar. Isso dá tempo para o material começar a se decompor antes das raízes chegarem e evita que qualquer decomposição fresca aconteça bem contra raízes jovens, o que às vezes pode causar problemas. O local precisa de drenagem decente. Se seu solo fica encharcado depois da chuva, restos enterrados vão virar uma bagunça viscosa e fedida em vez de se decompor direito. Canteiros elevados funcionam lindamente para esse método porque drenagem raramente é um problema. Canteiros no chão funcionam bem também, desde que você não esteja lidando com argila pesada que segura a água por dias. Eu tive os melhores resultados em canteiros que venho melhorando com composto há alguns anos. A população de minhocas já está estabelecida, então quando eu enterro restos, elas começam a trabalhar quase imediatamente. Se seu solo é mais novo, ou você não tem alimentado ele com muita matéria orgânica, a decomposição vai demorar mais. Tudo bem, você está construindo esse ecossistema toda vez que enterra algo. Eu também presto atenção na exposição ao sol. Meus restos se decompõem notavelmente mais rápido em canteiros que recebem sol pleno porque o solo fica mais quente. Um canteiro no lado sul da minha casa que só recebe 4 horas de luz
demora quase o dobro do tempo para processar o mesmo material. Não é um impeditivo, só algo para considerar no seu planejamento. Essa é a parte onde a maioria das pessoas comete erros, e vou ser sincero com você. Eu cometi muitos deles antes de descobrir o que realmente funciona. Profundidade é tudo. Você quer seus restos enterrados a pelo menos 20 centímetros de profundidade, e 25 a 30 centímetros é ainda melhor. Muito raso, e você vai ter mosquinhas de fruta, bichos curiosos e possivelmente alguns cheiros desagradáveis. Eu cavo meus buracos com cerca de 30 centímetros de profundidade quando consigo, o que me dá bastante cobertura e mantém tudo fora de vista e fora da mente. Eu começo cavando um buraco mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato, às vezes um pouco maior se estive juntando restos por uma semana. A terra vai em uma pilha bem do lado do buraco, então eu despejo meus restos talvez 1 quilo por vez por buraco. Você não quer sobrecarregar nenhum ponto único, pense como alimentar peixes. Um pouquinho em vários lugares funciona melhor do que despejar tudo em um canto. Depois que os restos entram, eu cubro de volta com toda aquela terra, que removi e aperto gentilmente com o pé. A superfície deve parecer basicamente intocada quando você terminar. O momento também importa. Eu gosto de enterrar meus restos pelo menos 2 a 3 semanas antes de transplantar minhas mudinhas de tomate para aquele canteiro. Isso dá ao processo de decomposição uma vantagem para que os restos já estejam parcialmente decompostos quando aquelas raízes começarem a explorar. Se você está com pressa, pode plantar mais cedo. Só mantenha seu local de enterro afastado do buraco de transplante por aqueles 20 a 25 centímetros que mencionei antes. Se você está gostando disso e quer ir mais fundo, eu envio um guia de jardinagem semanal gratuito que cobre exatamente esse tipo de coisa com muito mais detalhes do que eu consigo encaixar em um vídeo. Construção de solo, timing dos plantios, conseguir colheitas maiores de espaços menores. O link está na descrição. Vamos continuar. Você enterrou seus restos. Você deu a eles algumas semanas para começar a se decompor. Agora é hora de colocar seus tomates na terra. Eu planto minhas mudinhas em um buraco bem do lado de onde enterrei os restos, afastado cerca de 20 a 25 centímetros. Algumas pessoas plantam diretamente em cima, mas eu descobri que esse leve afastamento funciona melhor. As raízes crescem em direção aos nutrientes naturalmente, e você não está colocando raízes jovens e delicadas bem dentro de decomposição ativa. Tomates gostam de ser plantados fundo de qualquer forma. Eu enterro os meus até o primeiro par de folhas verdadeiras, às vezes até mais fundo. Todos aqueles pelinhos no caule vão virar raízes quando estiverem debaixo da terra, te dando uma planta muito mais forte. Então, eu cavo meu buraco de transplante com cerca de 20 centímetros de profundidade. Coloco a mudinha, preencho ao redor com terra e rego bem. Nesse ponto, seu tomate não faz ideia de que tem um banquete esperando a poucos centímetros de distância. Mas dê algumas semanas, e aquelas raízes vão encontrar. Eu notei que tomates plantados sobre restos enterrados tendem a ter folhagem verde mais escura e vingam frutos um pouco mais cedo do que variedades idênticas plantadas em canteiros sem o material enterrado. Não é uma diferença dramática, mas é consistente o suficiente para eu continuar fazendo ano após ano. As plantas simplesmente parecem mais felizes. Eu acho que a liberação lenta de nutrientes dos restos em decomposição dá a elas um suprimento constante de comida em vez do sobe e desce que às vezes você tem com adubos sintéticos. Uma vez que seus tomates estão plantados, você basicamente só faz o cuidado normal de tomates. Mas tem algumas coisas para ficar de olho. Sua rega pode precisar de um leve ajuste. Toda aquela matéria orgânica abaixo da superfície retém umidade, o que geralmente é bom, mas em um ano chuvoso pode significar que seu canteiro fica mais úmido do que o normal. Eu verifico a umidade do solo alguns centímetros abaixo com meu dedo antes de regar. Se ainda parece úmido a 7 centímetros de profundidade, eu espero mais um dia. Fique de olho em qualquer sinal de material enterrado vindo à superfície. Chuva forte às vezes pode mover as coisas, e se restos ficarem expostos, vão atrair pragas e começar a cheirar mal. Se você vir qualquer coisa aparecendo, só cubra de volta com alguns centímetros de terra ou cobertura morta. Problema resolvido. Isso só aconteceu comigo 2 vezes em todos os anos que venho fazendo isso. E nas 2 vezes foi porque fui preguiçoso e não enterrei fundo o suficiente.
Você também pode notar mais atividade de minhocas perto da superfície ao redor dos seus pés de tomate. Isso é um ótimo sinal. Aquelas minhocas estão trabalhando nos seus restos enterrados e deixando humus por toda a zona das raízes. Humus de minhoca é como ouro para plantas. É cheio de nutrientes em uma forma que as raízes conseguem absorver imediatamente. Eu às vezes vejo minhocas bem na superfície, depois de uma chuva, e simplesmente deixo elas em paz. Elas sabem o que estão fazendo. Se você está acompanhando, provavelmente está se perguntando o que realmente acontece com aqueles restos ao longo do tempo. Justo. Deixa eu te mostrar. Eu enterrei uma mistura de cascas de banana, centros de maçã e borra de café embaixo desse canteiro há cerca de 6 semanas, bem antes de transplantar esses tomates. Vamos cavar com cuidado e ver o que encontramos. Estou indo cerca de 25 centímetros do caule principal, para não perturbar muito as raízes. Já posso ver que a terra aqui está mais escura que a área ao redor. Isso é um bom sinal. Significa que matéria orgânica foi incorporada. Deixa eu ir um pouco mais fundo. Pronto, você pode ver algum material fibroso que costumava ser casca de banana. Está quase irreconhecível agora. A maior parte foi consumida por minhocas e micróbios e transformada nessa coisa escura e esfarelenta que parece quase composto pronto. Aqui está um pedaço de centro de maçã. Você mal consegue dizer o que era. Está macio, se desmanchando nos meus dedos. E olha as minhocas concentradas nessa área. Essas minhoquinhas vermelhas estão fazendo exatamente o que queremos. Estão comendo os restos e deixando seu humus bem na zona das raízes dos meus tomates. Isso é uma fábrica de adubo viva operando 24 horas por dia embaixo das minhas plantas. A borra de café desapareceu completamente. Não consigo encontrar nenhum vestígio, o que faz sentido porque se decompõe rápido, e as minhocas parecem adorar. O que me resta é um solo que é notavelmente mais rico, mais escuro e mais vivo do que era 6 semanas atrás. E as raízes do meu tomate estão crescendo bem dentro disso. Você pode ver algumas raízes brancas já alcançando essa zona. Elas encontraram a coisa boa. Isso é exatamente o que você quer ver. Os restos sumiram ou quase sumiram, convertidos em nutrientes que suas plantas podem realmente usar. Sem cheiro, sem bagunça, só solo, melhorado e tomates felizes. Mesmo quando você faz tudo certo, às vezes as coisas dão errado. Veja o que observar e como consertar. Se você está sentindo cheiros ruins do seu canteiro, você provavelmente enterrou material demais em um lugar só, ou não foi fundo o suficiente. A solução é mais terra por cima, pelo menos mais 10 centímetros, e espalhe seus restos mais na próxima vez. Quantidades menores em múltiplos locais ganha de uma pilha grande toda vez. Mosquinhas de fruta aparecendo ao redor do seu canteiro de tomate geralmente significa que os restos estão muito perto da superfície. Adicione mais terra ou cobertura morta por cima. Se o problema persistir, você pode precisar cavar e reenterrar tudo mais fundo. Eu tive que fazer isso uma vez quando fui descuidado e resolveu o problema em poucos dias. Se seus pés de tomate parecem amarelos ou raquíticos, você pode ter enterrado restos muito perto das raízes ou usado material demais. Decomposição fresca pode, temporariamente, prender nitrogênio no solo, deixando menos disponível para suas plantas. Aplique um pouco de adubo equilibrado ou composto ao lado para ajudá-los a passar pelo período de fome. Na próxima vez, dê mais espaço entre seus restos enterrados e seus transplantes ou enterre mais cedo para que a decomposição esteja mais avançada antes de plantar. Animais cavando no seu canteiro significa que você não enterrou fundo o suficiente ou incluiu carne ou laticínios demais. Vá mais fundo na próxima vez, pelo menos 25 a 30 centímetros, e fique com restos de plantas se você tem problemas persistentes com bichos. Eu descobri que uma camada grossa de cobertura morta por cima também desencoraja essa escavação. Decomposição lenta geralmente significa que seu solo está muito frio, muito seco ou falta atividade de minhocas. Isso não é realmente um problema, só resultados mais lentos. Você pode acelerar as coisas mantendo o canteiro consistentemente úmido e adicionando um pouco de composto pronto que introduz mais micróbios e minhocas na área. Depois de todos esses anos, aqui está meu truque favorito, e eu finalmente testei direito na temporada passada. Os antigos vêm dizendo há gerações que enterrar uma cabeça de peixe embaixo do seu pé de tomate
produz os maiores e melhores tomates que você já cultivou. Eu estava cético, então fiz um experimento. Eu enterrei uma cabeça de peixe de bom tamanho a cerca de 30 centímetros de profundidade embaixo de um pé de tomate e deixei um pé idêntico no mesmo canteiro sem nada enterrado embaixo. A diferença era notável no meio do verão. O pé sobre a cabeça de peixe estava cerca de 15 centímetros mais alto com caules notavelmente mais grossos. A folhagem tinha aquela cor verde escura que você vê em tomates realmente saudáveis, e a produção de frutos era mais pesada. Eu colhi cerca de 30% mais tomates daquele único pé comparado ao vizinho. Cabeças de peixe e carcaças são cheias de nitrogênio, fósforo e cálcio, todos nutrientes que os tomates adoram. Enterrados fundo o suficiente, eles se decompõem lentamente ao longo de toda a temporada, alimentando sua planta exatamente quando ela mais precisa durante a produção de frutos. O segredo é profundidade, 30 centímetros no mínimo. E eu iria mais fundo se você tem cachorros ou gambás. Você também quer fazer isso bem antes de plantar, pelo menos 3 a 4 semanas. Ou o cheiro durante a decomposição inicial pode atrair animais. Eu estou convencido desse método agora. Se você consegue restos de peixe de uma peixaria local ou das suas próprias pescarias, vale a pena tentar. Só uma cabeça de peixe por planta enterrada bem fundo e deixe a natureza fazer o resto. Se você chegou até aqui, você claramente leva a sério cultivar tomates melhores. Eu publico um guia de jardinagem detalhado gratuito toda semana, entregue direto na sua caixa de entrada. O link está na descrição e eu acho que você vai achar útil. Isso cobre tudo o que você precisa saber para começar a enterrar restos de cozinha embaixo dos seus tomates. Se você já tentou esse método, me conta como foi nos comentários. Eu sempre tenho curiosidade de saber o que funciona em diferentes climas e solos. Se inscreve se você quer mais vídeos assim e obrigado por passar um tempo comigo hoje. Agora vai lá e comece a guardar esses restos.